Pois é, Luciana, a Polícia Federal então já concluiu essa operação, cumprindo 4 mandados de busca e apreensão, sendo 2 aqui em Brasília, um aí em São Paulo e um também no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, contra Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o pai dele também, Mauro César Cid, ainda Frederico Assef, que é o advogado da família Bolsonaro, e Osmar Crivellati, que é o tenente do Exército. A Polícia Federal, Lu, acredita que esses investigados agora pela PF participaram ali de um esquema de venda de joias, de pertences, de itens, de uma maneira geral, valiosos, que teriam sido dados de presente por autoridades estrangeiras para o governo brasileiro. A gente está falando principalmente do esquema das joias, aquelas joias que foram apreendidas pela Receita Federal e também o presente ali dado pela Arábia Saudita em relação a um Rolex, um relógio valioso também, o esquema que foi revelado pela CPMI do 8 de janeiro. A gente lembra que todos esses presentes foram entregues ao ex-presidente Bolsonaro ainda em 2019. Pelas investigações, os envolvidos então teriam se apropriado ali de recursos de maneira ilegal a partir da venda desses objetos. E no esquema, a polícia identificou que o dinheiro era sempre recebido por meio de interlocutores, sem utilizar o sistema bancário, até como uma forma de ocultar ali a situação, a origem e a localização desse dinheiro. No caso do relógio, por exemplo, o Rolex, a Polícia Federal concluiu que essa peça, avaliada em $60 mil, chegou a ser vendida nos Estados Unidos por uma empresa americana. E assim que o caso veio à tona e o Tribunal de Contas da União determinou a apresentação do item ali para o acervo da Presidência da República, ele foi recomprado, então, por Frederico Assef, ele que foi aos Estados Unidos e trouxe a peça depois da determinação do Tribunal de Contas da União. Portanto, a PF, segundo a PF, os suspeitos, a partir de agora, podem responder pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A gente lembra, Luciana, que essa operação de hoje, que aconteceu, então, em 3 cidades, é um braço do inquérito que foi aberto já pela PF em relação ao caso das joias. Eu volto com você. Muito obrigada, Carol. Rosito, então, falando de Brasília, ali da sede da Polícia Federal, está movimentado por lá hoje dessa operação. Vou chamar aqui meus amigos para a gente debater esse tema. Começo pela Janaína. A gente teve, Janaína, acesso ao mandado, aos mandados, então, de busca e apreensão, tendo como alvo aí tanto o pai de Mauro Cid, para falar dos 2 principais, e Frederico Assef, advogado da família Bolsonaro, aquela figura controversa que a gente conhece bastante, que já esteve envolvida aí em alguns casos também controversos. Eu lembro ali, só para lembrar um muito famoso, o Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que estava ali envolvido no esquema de rachadinha, ou pelo menos acusado naquela época, estava escondido na casa de Frederico Assef aqui em São Paulo, quando todos perguntavam cadê o Queiroz. Só para relembrar um pouquinho isso e te perguntar que diante desses fatos apurados agora pela Polícia Federal, que envolve ali até uma imagem do pai do Mauro Cid, que se reflete numa das fotos, nessas tentativas de vender essas joias que seriam do governo brasileiro, nossos presentes, Você acha que essa operação indica que aliados de Bolsonaro cometeram crimes se utilizando de presentes oficiais? E aí nós voltaremos, Janaína, àquela discussão que já tivemos aqui algumas vezes, se está dado como claro e certo o que é um presente personalíssimo, o que um presidente pode receber e ficar, e o que pertence a nós, pertence ao Estado brasileiro. Então vamos lá, a decisão tem 105 páginas, não sei se os colegas tiveram oportunidade, eu li a decisão. É uma situação bem delicada, bem delicada. É óbvio que os investigados e seus defensores poderão argumentar que se tratava de estojos e de peças que poderiam ser introduzidas ou absorvidas no acervo pessoal do presidente. E os investigadores poderão falar, como inclusive já está escrito na decisão, que até para poder vender, até para poder fazer qualquer coisa com esses bens, é necessário ter um aviso prévio. Então, vamos lá. Existe essa discussão. O que pode ser encaminhado para o acervo pessoal do presidente da República e o que deve ficar com o acervo público.
Essa é uma discussão que poderá ser feita. Agora, mesmo quando se entende que é do acervo pessoal, para que o presidente possa se desfazer daquele bem, ele tem que informar, tá? E nos casos que foram apurados, que fazem parte dessa operação deflagrada hoje, não houve esse aviso prévio, tá? São alguns estojos de joias ou de relógios e duas esculturas, uma escultura na forma de barco, uma escultura na forma de árvore. Tá? Existem vários diálogos envolvendo o tenente-coronel Cid, um outro assessor da presidência, onde fica bastante evidente que eles tentaram, né, vender essas duas esculturas na forma de árvore e na forma de barco, acreditando que eram de ouro ou maciço ou pelo menos folhado, e receberam a informação que as esculturas eram de latão. Como as esculturas eram de latão, não conseguiram vender, aí tem toda uma tratativa, eu estou especificando até para as pessoas entenderem. Isso é ótimo. Tem toda uma tratativa e num determinado momento o tenente-coronel Cid diz assim, então meu pai, talvez por isso o general entrou, né, na história e tem outros detalhes também, vai levar essas peças de volta para o Brasil, já que são de latão, né? Aí tem a questão das joias. Não existe, né, existem indícios de que houve venda efetiva de uma das joias do relógio. É o relógio Rolex que teria sido vendido até na CPMI, Janaína, te cortando só para explicar ao nosso telespectador. Isso aí faz parte do escopo de investigação da CPMI, foi revelado lá, em que Mauro Cid tenta vender então um relógio Rolex e ele explica, dá detalhes, que é um presente, tem inclusive o brasão da Arábia Saudita. Ali tem as tratativas de que ele estaria tentando. Agora aqui, tem que ele conseguiu. Você tem evidências de que, por exemplo, um dos estojos foi colocado a leilão. Tá? Não conseguiu vender nesse leilão. Houve a venda. Eu entendi da leitura que não foi só o relógio que foi vendido, mas tudo bem. Houve a venda de uma parte das joias no valor de $68 mil. E segundo consta dessa decisão, esse dinheiro teria sido depositado na conta do pai do Mauro Cid, o tenente-coronel, né, que era o funcionário do presidente, mas teria ido para a conta do general, tá? Então, assim, vamos lá. É uma apuração, mas quando eu vi a notícia no primeiro momento, eu tive a seguinte sensação, meu Deus, agora ser pai de alguém investigado é uma situação de risco, né? Agora, as contas das pessoas que têm algum parentesco com alguém que está sendo investigado, seja culpado, seja inocente, serão abertas, né? Serão devassadas. Mas, infelizmente, e eu digo infelizmente mesmo, né? Infelizmente, há indícios, né, que envolvem o pai, o general Cid, pai do Mauro Cid. Tem notícia de uma tal mala que não fica claro, não está claro ainda, não sei se no resto dos autos há mais evidências, de que poderia estar com joias no seu interior, né? E essa mala teria sido encaminhada para a casa do general. Tá? Então, assim, tem a situação do depósito na conta do general, tem essas tentativas aparentemente incontestáveis de vender essas joias, tem um caso de venda efetiva. E no caso do advogado, eu preciso ser bem justa e não tem nenhum tipo de corporativismo aqui, né? Pelo fato de sermos todos advogados. No caso do advogado, onde é que ele entra? Do Frederico Wassef, você está dizendo. Quando vem à tona essa história toda na imprensa e o Tribunal de Contas determina a devolução dos estojos para um debate mais apurado, para avaliar o que é do presidente, o que é do acervo nacional, eles vão ter que recuperar o que havia sido vendido, tá? Aí, pelo que consta na decisão, o doutor Wassef, né? Frederico Wassef vai até os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos, recupera essas joias, traz as joias de volta e faz a entrega. Então, eu tenho dúvidas, tá? Até que ponto este ato, se for apenas esse ato, poderia se caracterizar como peculato, como lavagem de dinheiro, na medida em que ele agiu para restituir o patrimônio público.
Não sei o que mais pode ter sido apurado neste comportamento. Ele agiu para restituir o patrimônio público porque ele entrega de volta a Mauro Cid essa joia. Mas para dar para o Tribunal de Contas, entendeu? Então eu tenho dúvidas. Muito embora no início da decisão haja uma menção a um outro crime que não foi citado na matéria, que é o crime de organização criminosa, né? E isso torna a situação dessas pessoas ainda mais delicada, né? Então, do ponto de vista jurídico, o caso, vamos dizer assim, escalou, tá? Todos são testemunhas aqui do tanto que eu defendo liberdade de expressão, liberdade de manifestação, o tanto que eu critico esses inquéritos de fake news, atos antidemocráticos, eu não retiro as minhas críticas. Mas é uma situação que muda o patamar, né, dessa investigação. E eu falo assim com muita tristeza, porque envolve militares, e com isso eu não estou generalizando de maneira nenhuma, mas é da gente perguntar, né, por que pessoas com cargos públicos, com garantias, né, se submetem a situações de ilicitude quase que clara, né? Para não dizer flagrantes, mas assim quase que clara. Então é um dia de tristeza, eu digo. A Janaína, além de trazer aqui todo um apanhado são 100 e poucas páginas e vocês viram, ela leu tudo, a gente trouxe aqui para vocês tudo que vem dizendo, então, nessa medida hoje, né? Mas ela fala também, além disso, ela fala também da questão dos militares, por exemplo, como é que se esbarra, e aí ela fala que num dia triste, como se esbarra na reputação. Mas eu quero ainda, Flávio, me ater à questão de quão encrencados estão eles nesse momento, depois de tantas provas, prints, ida aos Estados Unidos para recomprar algo que foi vendido. Quão encrencados estão eles? Guardado o nosso regime democrático, a garantia de defesa, estamos nas investigações, eu acho que eles estão bem encrencados. E veja que para a professora Janaína reconhecer isso, e ela acabou de dizer que é uma data triste, são notícias tristes, e são mesmo, né? Notem que mesmo o pai de Mauro Cid, o general, a imagem dele aparece no reflexo de fotos que foram tiradas, em tese, pelo que se afirma, para expor à venda aqueles produtos. Aliás, já foi dito aqui, um leilão foi realizado e não chegou a termo, a peça não foi vendida. As mensagens que foram encontradas, mesmo a ida do Dr. Frederico Wassef para recomprar a peça, recuperar para a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas da União, já é um ato fora da institucionalidade. Nós precisamos de transparência e de regras de conformidade muito claras. Quando um chefe de Estado do Brasil, porque o presidente é chefe de Estado e ao mesmo tempo chefe de governo, mas quando ele viaja enquanto chefe de Estado e recebe presentes, etc., esse é um patrimônio público. E aí tem que ser feita uma avaliação prévia sobre o que pode e o que não pode ir para o patrimônio pessoal de um presidente. Agora, todo esse conjunto de posturas, de fatores, que foram aqui muito detalhadamente descritas pela professora Janaína e pela Lu, demonstram, mais uma vez, o distanciamento dos protocolos e da institucionalidade que marcou o governo Bolsonaro. Não é um único caso, são casos vários que nos chamam a atenção, só que agora nós temos elementos jurídicos muito claros, ainda na fase de investigação. Então, até a sentença condenatória transitada em julgado, presume-se a não culpabilidade, mas peculato, lavagem de dinheiro e a associação criminosa, muito bem lembrado, professora Janaína, efetivamente estão aqui sobre a mesa e eu acho que eles estão muito encrencados. Muito bem. Só mais uma pergunta para você antes de passar para os nossos colegas. Você também acha que Frederico Wassef vai aos Estados Unidos recomprar uma joia vendida para ressarcir o erário, como diz Janaína? No final das contas é isso. Não foi eu que disse, não está escrito. Sim, no final das contas
dizer isso, mas a intenção é ajudar Mauro Cid ou porque ressarcir o erário, que eu digo é a questão da intenção, ajudar Mauro Cid ou ressarcir o erário definitivamente? Porque a decisão cita-se na decisão o Tribunal de Contas da União. Então, a ida de Wassef aos Estados Unidos seria motivada por uma necessidade dessa prestação de contas ao TCU. O que me chama a atenção é por que o Wassef, novamente, nessa história, por que ele vai aos Estados Unidos quando esse tipo de conduta deveria ser desenvolvida, deveria ser efetivada por meios oficiais, ainda que fosse para recuperar a joia. Agora, eu não sou um criminalista, mas mesmo não se dando o objetivo pretendido quando da prática do delito, houve aí no mínimo uma tentativa, caso isso venha a ser comprovado, né? Então, me estranha essa improvisação, né? E o Wassef sempre presente nesses rolos, né? É isso, mais uma vez. Não tem muita palavra para isso, a não ser rolo, né? Porque é rolo, né? Clever. Improvisação. Olha, eu vou falar de uma maneira mais abstrata. Poxa, fica difícil a gente separar o público do privado, né? O império já acabou faz tempo. Me parece que dentro dessa história toda, que pode ser considerada rolo, né? Dentro dessa história toda, há um extremo amadorismo. Eu chamo de amadorismo. Com todo respeito à diplomacia brasileira, que é tradicionalíssima, a gente tem que antever. Se o presidente da República vai no exterior e, dependendo do país que ele vai, ele pode receber um tipo de presente ou não, dependendo da categoria do país que é, do sistema de governo que é, ele pode receber um presente. A diplomacia brasileira tem que antever e mencionar para aquele que vai dar o presente o que o presidente brasileiro pode ou não receber. Isso tem que ser algo tratado antes dos chefes de Estado se encontrarem. Olha, existem regras na legislação brasileira e regras desde 2002. O decreto é de 2002, dizendo só que bens de natureza personalíssima. Então, se for dar um presente, dê um presente, um livro, uma estátua para ir para o museu, alguma coisa nesse sentido, para que isso evite esse tipo de problema. Nós estamos no século XXI, a diplomacia brasileira deveria e deve, nos dias de hoje, se precaver em relação a presentes recebidos pelos chefes de Estado brasileiro. E o que me causa espanto nessa situação toda, que foi dita pelos colegas e narrada por você, Luciana, é a mercantilização do presente. Um vende para outro, o outro passa para aquele, vai para fora do país, volta para o país, é folhado a outro, é de latão, não é ou não é? Quanto custa? Qual é o valor desse produto lá no exterior, aqui internamente? Ou seja, estão fazendo um negócio, que pode ser caracterizado como rolo também, estão fazendo um negócio em relação a um presente que deveria ser impessoal. Ou seja, quanto amadorismo na condução dos negócios da diplomacia brasileira nesse caso. Eu acho que, sem prejuízo da apuração criminal ou da apuração civil que mereça essa questão, que fique de lição, para que essa situação não se repita nunca mais e haja uma antevisão da diplomacia brasileira em avisar o que o presidente pode e o que o presidente brasileiro não pode receber aos chefes de Estado estrangeiro. Muito bem, o que o Clever está falando, gente, antes de passar aqui para o Álvaro, o que o Clever está falando é algo muito além daquilo que a gente costuma dizer aqui das normas que foram estabelecidas pelo TCU, para dizer o que é um presente, o que não é um presente. O TCU, na última regra, já estabelece como presentes algo personalíssimo, seria uma comida, seria uma roupa específica para aquela pessoa, que caiba apenas aquela pessoa, uma camisa de time de futebol, por exemplo, que os presidentes recebem bastante, mas seria isso e não joias. Esse entendimento, Janaína, sei que Janaína já falou outras vezes aqui que acha que mesmo assim esse entendimento não é muito claro, que ainda teria que não seria apenas uma norma. Tinha que proibir tudo. Tinha que ter proibido tudo. Janaína fala isso. E o Clever fala mais. O Clever fala o seguinte: a diplomacia brasileira tinha que dizer, olha, não queremos receber esse tipo de presente. Agora vamos ouvir o Álvaro. Olha, a gente falou bastante de aplicativo aqui, né? A gente falou da Shein, das brusinhas, né? Não,
Aí agora a gente passa pelo Assef, que já fez Airbnb na vida, para o Queiroz. Depois nós temos o Mauro Cid, que anunciou no Enjoei. E depois foi lá para o aplicativo do Palácio do Planalto para exercer o direito de arrependimento, mas por parte do vendedor, né? Então, a gente tem aqui uma série de aplicativos, mas eu queria focar no Dia do Advogado, que hoje é 11 de agosto, e essa figura que deve ter respondido a um processo disciplinar administrativo, que é o Assef, que, veja só, você não pode mercantilizar a atividade da advocacia e oferecer outra atividade estranha à advocacia no seu espaço de trabalho, diferente do que aconteceu quando, então, Queiroz foi encontrado no seu escritório. Para além disso, essa participação dele dentro dessa narrativa, que foi muito bem exposta pela Janaína, mostra que ele é uma pessoa que não se distanciou da família Bolsonaro. Ele é um advogado da família, sempre esteve com a família, sempre atuou nos interesses da família, porque era algo que ele dizia quando acusavam de ter encontrado Queiroz no escritório dele. Primeiro que ele dizia que não tinha ligação com Queiroz, como se o Queiroz tivesse tropeçado e começou a morar no seu escritório. Depois o outro passo é dizer que ele não tinha ligação alguma com a família Bolsonaro, mas até mesmo nos debates presidenciais ele estava presente. Não bastasse isso, ele que desfaz o negócio, que se questiona se é um negócio que poderia ter sido feito. Ou seja, me parece que no Dia do Advogado nós devemos colocar a lupa nesse advogado e, se houver prática de infração disciplinar, ele deve ser punido no rigor da lei, né? Eu vou voltar agora à sede da Polícia Federal em Brasília. Então, a Carol Rosito está com a gente aqui fazendo essa cobertura e falando sobre os desdobramentos dessa operação, então, que investiga a venda ilegal de presentes recebidos pela comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa operação que foi deflagrada hoje bem cedinho e sobre a qual nós estamos falando agora, Carol. É isso, Luciana. A polícia deflagrou essa operação, teve como alvo ali 4 principais peças, né, personagens importantes. Primeiro, o próprio Mauro Cid. Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pai dele também, Mauro César Cid. Tem ainda Frederico Assef, advogado da família Bolsonaro, muito ligado ao ex-presidente Bolsonaro. E Osmar Crivellati, tenente do Exército. Isso porque a Polícia Federal acredita que todos eles participaram de tentativas e também conclusões de vendas de joias, de utensílios, de peças importantes, valiosas, que deveriam fazer parte do acervo da presidência da República, mas foram vendidas durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro. Especificamente, o caso das joias, que foram apreendidas, inclusive, pela Receita Federal, e mais recentemente também o caso que veio à tona do relógio, o Rolex valioso, que foi revelado pela CPMI do 8 de janeiro, né? Peças que foram presenteadas ao ex-presidente Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita. Então, a PF concluiu ali nas investigações que esse grupo conseguia fazer essa venda utilizando interlocutores para também ocultar ali a maneira como o dinheiro chegava, era sempre dinheiro em espécie, dinheiro em cheque, não passava pelo sistema bancário, para ocultar a localização e a origem desses recursos. Claro que esses desdobramentos ainda estão acontecendo. A gente lembra que essa operação ela foi autorizada, expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que autorizou o desdobramento, então, dessa operação, desse inquérito que já estava acontecendo por parte da Polícia Federal. E ao longo do dia a gente teve acesso ao documento, então. Ele tirou o sigilo desse documento, um documento com mais de 100 páginas. A gente está observando ali muitas trocas de mensagens, áudios entre esses interlocutores. Mauro Cid, Mauro César Cid, conversando sobre essa venda de peças e de joias em relação ao acervo da presidência da República. Em um desses casos, por exemplo, o do próprio relógio, a gente observa nesse documento que o relógio chegou a ser vendido para uma empresa nos Estados Unidos e logo que o assunto veio à tona e o Tribunal de Contas da União determinou a volta, a devolução do relógio, então, para o acervo presidencial, Frederico Assef, o advogado da família Bolsonaro, foi aos Estados Unidos para tentar recuperar a peça e recomprou esse relógio por um outro valor. Inicialmente, ele era até avaliado em $60 mil. Então, tudo isso está na decisão
que foi dada hoje pelo Supremo Tribunal Federal e que deu origem a toda essa operação da Polícia Federal envolvendo militares ligados ao ex-presidente Bolsonaro. A gente segue aqui em frente à sede da Polícia Federal. Durante a manhã a gente acompanhou a chegada de materiais, de malotes, né? As malas que foram apreendidas, foram 4 mandados de busca e apreensão, não só aqui na capital federal, mas também no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói e em São Paulo. Portanto, a gente segue por aqui acompanhando os desdobramentos. Eu volto com você. Obrigada, Carol. Vou voltar agora com os nossos debatedores. Dessa vez eu começo com o Flávio. Flávio, eu queria lembrar aqui também para o nosso telespectador que muito disso foi conhecido por conta de um bom trabalho da própria Polícia Federal, que apreendeu um estojo de joias lá no aeroporto, e foi assim que a gente ficou sabendo de todos esses presentes, né, para a tentativa de pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ou pelo menos ao ajudante de ordens Mauro Cid, de resgatar esse estojo de joias. E no início, eu falei hoje no programa sobre idas e vindas, no início não se admitia que existiam outros presentes, depois foram se admitindo, não, temos outro estojo, temos não sei o quê. Um dos estojos chegou a se dizer que foi entregue à ex-primeira-dama, que ficou na cozinha do palácio, e ficou algo muito confuso, até se dizer que, não, os presentes estão na fazenda do Nelson Piquet, que é amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu dou aqui esse outro retrospecto das joias para te perguntar o seguinte: em que medida isso chega perto e esbarra no próprio ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, esse conjunto de fatos bizarros, porque eu considero bizarro, quando um governo não tem, ou uma gestão não desenvolve regras de controle, de conformidade, né, claras em relação a presentes recebidos, entregues ao seu chefe de Estado, a gestão, a administração de Bolsonaro. Vamos aqui lembrar que o Assef vai aos Estados Unidos, ok, mas no caso das joias, lembrem que foi um outro militar lá na Receita Federal no aeroporto tentar resgatar as joias. Então, a mim parece, ao cidadão comum, pode parecer que há efetivamente um esquema, e que na hora que a imprensa noticia ou vem à tona por qualquer outro caminho, enviam-se esses mensageiros, essas figuras. Portanto, de novo, eu volto ao ponto: a ausência de transparência, a ausência de moralidade administrativa, porque qualquer empresa, eu já fui advogado corporativo, sabe que tem regras, todo mundo sabe que possui regras próprias sobre quando e como aceitar presentes. O governo tem que dar esse exemplo, o governo Jair Bolsonaro deveria ter dado esse exemplo. E agora, com as investigações, porque também hoje cada vez mais os órgãos de controle são cada vez mais eficientes, nós temos as imagens, os celulares, o treinamento qualificado da Polícia Federal, como foi bem lembrado agora. Então isso vem à tona. E aí fica aquela história do remendo, né, que ninguém acredita mais. Então esbarra na gestão de Jair Bolsonaro, porque são muitos os casos, são vários. Esbarra na gestão, mas esbarra na pessoa do presidente ainda não. A depender das investigações. Aí eu vou tomar esse cuidado. Sim, né? porque então, ainda... Pois não, Lu. Eu ia dizer que ainda não temos esses elementos por escrito. Eu acho que ainda não. Mas estamos nesse caminho. Muito bem, Janaína. O estrago político, eu acho que para o ex-presidente Jair Bolsonaro, esses casos constantes e agora esse escandaloso em que a gente tem aí prints, fotos, vendas em leilão de presentes dados à presidência, e até agora a gente ainda tem a ligação muito intrínseca de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, mas não ainda a pessoa de Jair Bolsonaro envolvido nesse escândalo. Mas, politicamente, o estrago já é feito, né? Eu acho que a questão já é jurídica. Por que, Janaína? Porque, vejam bem, quando a gente estuda, por exemplo, o crime de apropriação indébita, até o crime de furto, crime de peculato, tem muita discussão para saber qual é o momento que isso acontece, né? Porque a pessoa, às vezes, está com aquele bem e ela vai devolver. Qual é o momento? É o momento em que você age como dono, entendeu? É o momento em que você externa de alguma maneira que você considera que é dono.
Em muitos julgados, você colocar alguma coisa à venda é uma maneira de deixar claro que você não vai mais devolver. Então aqui nós temos assim uma sucessão, né, de exposição desses presentes à venda. Então qual seria a primeira hipótese? Bom, o tenente-coronel Cid, na verdade, né, tudo hipotético, pegou esses bens sem o presidente saber e estava vendendo para ele, tenente-coronel Cid, ficar com o dinheiro. Que é uma possibilidade. Às vezes você tem um funcionário da sua extrema confiança, fala, você recebe, você dá recibo, tal. E aí, infelizmente, quantas pessoas não se decepcionam? E até agora não tem nada que prove que pode ser nada além disso. Não, já acho que não é, entendeu? Porque assim... E eu tô te provocando para explicar. É isso que eu quero dizer. Num primeiro momento até poderia ser, mas quando começam a aparecer figuras, como o próprio advogado do presidente, que não são da relação do tenente-coronel. Se o tenente-coronel tivesse colocado os presentes do presidente à venda e depositado o dinheiro na conta de seu pai, nós poderíamos trabalhar com a hipótese de que houve uma apropriação, um peculato, um desvio, porque como é público é peculato, por parte do tenente-coronel, a revelia do presidente, inclusive com uma traição de confiança do presidente. Nós poderíamos. Mas aparece uma figura que é muito ligada ao presidente na hora de solucionar o problema. Entendeu? Quando você descobre, vamos imaginar, vem à tona isso tudo, o presidente desconhecia a existência dessas joias e toma esse choque. Nossa, Mauro Cid mandou liberar, Mauro Cid. Então, Mauro Cid pode ter se apropriado de bens, tá compreendendo ou não? Sim, claro. Para reverter dinheiro em seu favor, a favor da sua família, traindo a confiança do presidente. Mas se é assim, por que foi alguém da confiança do presidente para solucionar o problema? Essa é a pergunta. Por que o Ossef novamente? Existe um diálogo, e com isso eu não estou nem atribuindo crime ao advogado, mas eu entendo que ele acabou sendo o elo para mostrar que não era uma questão de Mauro Cid com seu pai. Porque o ACF tem ligação com a família Bolsonaro e que o que você está querendo dizer, e eu supostamente, olha o cuidado aqui, o supostamente é que Mauro Cid agora fica muito mais evidente, supostamente, que Mauro Cid não agia sozinho, já que Mauro Cid teria vendido, supostamente, a mando, talvez, de alguém ligado à família Bolsonaro. Tem diálogos que é óbvio que pode ter um mal-entendido. Nem sei, a Polícia Federal é muito competente, mas não é Deus, né? Pode ter um mal-entendido ali. Eles colocam alguns diálogos dizendo o seguinte, olha, como é que nós vamos entregar esse dinheiro? Vai ser uma remessa financeira? Vai ser em cash? Entendeu? E a sensação que se tem do diálogo, que é uma entrega de dinheiro para o presidente da República. Então, é uma situação hoje muito diferente de a gente debater frases, debater ideias, debater expressão, livre expressão. Muda, por isso que eu falei, a coisa escalou. O que está se desenhando, com todas essas palavras, e é a hora que eu falo como esbarra em Jair Bolsonaro, o que está se desenhando aqui é que Mauro Cid supostamente fazia essa venda, então, poderia ser a mando de alguém ligado à família Bolsonaro, e quando Mauro Cid tem que devolver esse presente, é a própria pessoa mais ligada à família Bolsonaro, que é Frederico Wassef, que dá um jeito de resolver esse problema. Acaba tendo aí até aquele conjunto maior de joias, acaba ganhando alguma ligação, vamos dizer, né? Aquele conjunto grande de joias, primeiramente avaliado que tá na Receita Federal. Em 16 milhões, que depois caiu para 5 milhões, ele não aparece nessa decisão. Mas a gente acaba ressignificando. Quando o ministro tenta entrar na mala de um assessor, será que já não era para ter esse mesmo tipo de dinâmica? E aí a pergunta que eu faço, que eu não me conformo, como militares, vamos imaginar que seja tudo por ordem do presidente da República, vamos imaginar, tá, o que estão apurando. Como é que militares se submetem a um papelão desse? Eu não me conformo. Eu não me conformo, porque militar nenhum é obrigado a seguir ordem ilegal. Deve recusar, inclusive. Entendeu? Militar nenhum é obrigado a seguir ordem ilegal. Nós temos aí vários militares das mais diversas patentes. É muito, muito triste. Vamos lá, quero ouvir do Clever agora os prejuízos
políticos e, como disse a Janaína, já alcança para ela, já tem aí um prejuízo jurídico para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vejo da seguinte forma, sabe, Luciana? A questão jurídica é extremamente relevante. Nós não podemos afirmar se A, B ou C ou D tem responsabilidade sem provas. Isso está sendo investigado, vai ser levado de maneira correta ao Ministério Público, competente para fazer a avaliação, e os responsáveis, uma vez instados na Justiça, vão responder pelo eventual delito. Ponto. Essa é a questão jurídica. Mas eu penso no seguinte, e o telespectador que está assistindo a gente? E a pessoa que está ouvindo e vendo tudo isso? Ele pensa no aspecto jurídico? Também. Mas ele pensa no aspecto político. O que está em jogo aí é uma situação que envolve um homem público, a presidência da República. O telespectador, ele vai julgar não juridicamente, ele vai julgar politicamente. Então, se o presidente Jair Bolsonaro é ou não culpado, para o telespectador, do modo geral, ele vai falar, não, tem culpa, não tem culpa. O presidente Jair Bolsonaro é um homem público. Ainda que esteja inelegível, ainda é um cabo eleitoral em potencial na política brasileira. E temos eleições ano que vem, e daqui a 2 anos mais eleições. Isso pode influenciar o cenário político brasileiro. Influenciar o grau de convencimento das pessoas sobre essa questão que pode reverberar em futuras eleições. Então, a par das questões jurídicas, que são relevantíssimas, que nós, e eu estou acostumado muito com isso, tem uma questão eminentemente política que não cabe a minha pessoa fazer essa avaliação. Cabe ao telespectador, a quem está assistindo. O telespectador não sabe quem vai ser denunciado ou quem não vai ser denunciado, quem foi condenado, quem não foi condenado. Ele analisa o fato e faz o julgamento dele. Então, existe uma dupla perspectiva na análise dessa questão que envolve os presentes e essa bagunça toda. A perspectiva jurídica, que pode demorar, e que vai demorar, e que pode depois até cair no esquecimento. E a perspectiva mais próxima, mais imediata, que é a perspectiva política. Foi correto ou não foi correto de tudo que eu estou assistindo aqui na televisão? A gente entende, o Clever, e agora eu vou passar para o Álvaro, que não é a grande parte da população brasileira que entende dos meandros jurídicos, como eu tenho aqui a sorte de ter vocês ao meu lado todos os dias. Mas entendem do que vocês chamam aqui comumente de princípio da moralidade. Então, eles entendem ali do que é certo ou errado. O povo não é burro, não. Bom, ela traduziu a minha frase. O povo não é burro, eu estou aqui cheia de palavras para dizer, entendem da moralidade, o povo não é burro, não. Enfim, o povo não é burro, não, como diz a Janaína. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliados dele, vem tentando aí algo que é mostrar algo de perseguição. O presidente é um perseguido político. O quanto essas prints, fotos, provas, vendas, acaba trazendo prejuízo político para essa própria fala, e eu vou usar a palavra narrativa porque é uma palavra que as pessoas usam muito, essa narrativa de perseguição política. Lu, eu uso nos textos que eu escrevo uma palavra acadêmica que a gente costuma dizer que é a ironia fina. Nós usamos a ironia fina para poder justificar aquilo que muitas vezes nós gostaríamos de afirmar, mas não podemos, porque não temos provas. Podemos ter indícios, podemos ter convicções. Agora, veja que coisa curiosa. Nós começamos hoje aqui nosso grande debate falando a respeito de uma indenização. E foi citado o nome de um piloto de Fórmula 1 que foi condenado pelo crime de racismo no mesmo valor de doação de campanha, R$5 milhões, contra um outro piloto de Fórmula 1. Esse piloto que é citado, veja, não é que ele armazenou objetos pessoais de um ex-presidente na sua casa, como uma toalha ou um chinelo. Ele armazenou joias, que discute-se se é do presidente ou não. Sorte a nossa do judiciário brasileiro não estar mais amparado com um juiz
que aplicava erroneamente a tal da teoria do domínio do fato. Porque se assim o fosse, esse sítio do piloto de Fórmula 1 seria do Bolsonaro, as joias seriam do Bolsonaro, o crime estaria comprovado e, veja, o Mauro Cid seria simplesmente um executor desses fatos. Não estranho também surgiu o advogado que acolhe em seu escritório aquele sujeito que opera pagamentos para a família Bolsonaro, e aqui nós abrigamos o nosso discurso com a ironia fina. Eu vou manter o mesmo diapasão, adoro essa palavra no direito, o mesmo tom de todos os colegas. Flávio, Janaína, Kleber, vamos de ironia fina. Está muito estranho. É preciso analisar esses indícios, mas não é normal alguém com um sítio não ter um chinelo ou uma toalha de um ex-presidente, mas sim as joias que não se sabe se são dele ou do Estado brasileiro.